Olá, muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso online de PNL. Nós estamos falando sobre rapport. Já falamos bastante sobre a introdução, como fazemos o rapport, a origem da palavra, pensamento consciente, estrutura da comunicação e começamos a falar das técnicas do rapport, que consiste em você acompanhar a maneira como a outra pessoa se comunica para gerar uma conexão, uma empatia, uma sintonia. Falamos de como fazer o rapport através das palavras e agora vamos aprender a fazer rapport através da maneira de como falamos, a maneira de falar as palavras, beleza? E a gente vai chamar isso de fazer rapport da maneira como é dito, Porque não é na palavra em si, mas sim na maneira como a pessoa diz as palavras. A primeira coisa é fazer rapport no tom de voz. Fazer rapport nas palavras que nós vimos na aula anterior é a parte mais simples. Agora, quando chega na maneira de como é dito, você tem que ter um pouco mais de sutileza. Porque, lembrando, o rapport é feito com o inconsciente da outra pessoa. Então tem que ser algo sutil, para que a outra pessoa não perceba. Se ela perceber, se o inconsciente dela perceber, ela vai achar que é deboche. E aí vai ficar complicado. Então, como fazer rapport? Primeiro, velocidade de voz. Você que está me assistindo esse tempo todo já percebeu que eu falo rápido, A minha dinâmica, eu falo rápido, gesticulo muito, falo alto, é a minha maneira de falar, é assim. Porém, se eu vou negociar, se eu vou conduzir alguma coisa, se eu for conversar com alguém e eu tenho a intenção de conduzir essa pessoa para uma situação que ela vai ter o ganho e que eu ganhe com essa situação também, o que eu vou fazer? Não importa a maneira como eu falo, eu vou me adaptar à maneira como ela gosta de falar. Então eu falo rápido e alto. Se ela fala baixo, eu vou falar mais baixo também. Não quer dizer que eu vou falar mais baixo que ela, mas eu vou baixar o meu tom de voz até parecer com o dela. Se eu falo aqui bem alto e ela fala aqui, eu vou descer um pouco mais o meu tom de voz. Eu não vou falar mais baixo que ela, mas eu vou falar mais baixo porque geralmente eu falo para aproximar o volume da minha voz com o dela. Porque é muito desconfortável você estar falando no volume de voz baixo e a pessoa está falando muito alto. Ou a pessoa está falando de forma muito lenta e você fala muito acelerado. E às vezes, eu espero que você não faça isso. Se você faz, por favor, não faça mais. Quem fala rápido, assim como eu, tende a completar a frase das outras pessoas. E isso não é legal. Deixa a pessoa falar. Deixa ela no tempo dela. A não ser que ela te pergunte, como é que é o nome daquele lugar mesmo? Aí você fala. Mas se ela fizer uma pausa, você sabe que ela foi para as férias em Cancún. E ela fala, cara, nas minhas férias eu fui pra... Aí você fala, Cancún. Não, deixa ela falar. Deixa ela estruturar o pensamento, deixa ela falar e fica tranquilo. Porque isso que vai demonstrar que você está ali em conexão com ela. Então, duas maneiras de fazer, que nós falamos aqui de duas já, rapport no comedido. Volume de voz e velocidade da voz. Esses dois são os mais importantes. Esse eu utilizo o tempo inteiro. Eu não preciso mais pensar para falar isso. Se entra uma pessoa aqui pela porta e fala, fala Gustavo, beleza? Eu falo, fala meu irmão, beleza? E já cumprimento. Do jeito que ele vem, eu venho. Agora se entra uma amiga minha e fala, Gustavo, muito boa tarde, você tem um tempinho para falar comigo? Eu falo, tem sim, querida, pode entrar. É isso. É muito simples. É você falar da mesma maneira como a pessoa fala. É você se comunicar exatamente da maneira como ela se comunica. Em uma das minhas aulas, uma pessoa falou assim, mas isso aí é falso, isso é falsidade. Eu discordo. Eu não mudo a minha percepção, eu sou assim, eu falo rápido e falo alto e é o meu jeito. Porém, se eu tenho uma intenção com aquela pessoa, se eu quero que ela vá para uma situação que ela vai ter o ganho, se eu vou ter ganho com isso também, ou seja, o interesse de comunicar, de tornar comum, é meu. E quando eu igualo volume de voz e velocidade de voz, a minha chance de tornar essa comunicação eficiente é muito maior. Eu não mudo minhas crenças, eu não deixo de ser quem eu sou, eu não concordo com tudo que ela fala, eu entendo, eu respeito e eu aceito. Porém, eu tenho uma finalidade, fechar uma venda, apresentar meu negócio, cadastrar na minha empresa, seja qual for a intenção que eu tenho, eu vou falar no mesmo volume e na mesma velocidade que essa pessoa, porque inconscientemente ela vai perceber que nós somos iguais, somos da mesma tribo, ela confia em mim, ok? Outra maneira de fazer rapport, essas três aqui, tom de voz.
Umas pessoas têm um tom mais grave, mais agudo. Eu, Gustavo, não utilizo essa técnica, mas ela é muito simples de utilizar. É que eu não tenho o meu canal auditivo não é tão desenvolvido, né? Então, assim, tem tom de voz, sotaque e a melodia. O que é o sotaque? Sotaque é o sotaque. É a maneira como, no Brasil, então, temos muita regionalidade, né? O baiano fala com um sotaque diferente, o mineiro, o paulista, e muitas pessoas têm facilidade para acompanhar o sotaque. Então, acompanhe. Se você falar no mesmo volume de voz, na mesma velocidade, com o mesmo sotaque, nossa, a sua comunicação vai ser muito eficiente. Lembrando, sotaque, tom de voz e melodia, a maneira melódica com que a pessoa fala, o baiano fala de um jeito, o paulista fala de outro, né? Então, assim, você tem que ter cuidado, tem que ser sutil. Porque se você forçar, vai parecer uma caricatura. E ao invés de criar rapport, isso vai criar uma ruptura. E o cara vai achar, ou a mulher, que você está debochando. Então, o rapport no como é dito é algo mais sutil. E o que eu indico? Velocidade da voz e volume da voz, obrigatório. Obrigatório para você a partir de agora. Preste atenção na velocidade com que a pessoa fala e no volume de voz que ela fala. Fale no mesmo volume e na mesma velocidade com ela. Isso é obrigatório. Se você tem mais facilidade, como o Maurício, que é um amigo meu, no sotaque, na melodia e até no tom da voz, pode fazer também. Lembrando, sutileza. Não é para a pessoa perceber de forma consciente. Agora vamos acumular esse conhecimento com o conhecimento anterior. Você identificou antecedentes comuns, você sabe as gírias que a pessoa fala, sabe as palavras favoritas, você recapitulou frase. Só que você fez tudo isso com o mesmo tom de voz, respeitando a velocidade e o volume da outra pessoa. Percebe como isso vai se tornando poderoso? Você repete as mesmas palavras que ela, você tem as mesmas palavras favoritas, você recapitula a frase, você já tem uma experiência de ter feito um mergulho, trabalhou na mesma cidade e está falando do jeitinho. Além de ter palavras em comum, você está falando do jeitinho que essa pessoa fala. O inconsciente dessa pessoa vai criar uma conexão com você, algo do tipo, nossa, ele é dos meus. Ele parece comigo, eu confio nele, eu me sinto à vontade nele. Parece que eu conheço ele há um tempão. Isso é o sinal da empatia, da conexão. E aí, você está quase pronto para conduzir essa pessoa para a situação que você quer. Mais uma vez, o que eu preciso que você faça para que você tenha resultados incríveis na sua vida? Pratique. Esse conhecimento é muito legal de ouvir, mas se você não colocar em ação, não vai fazer diferença na sua vida. E como que você coloca em ação? Tendo uma meta clara, de propósito. Escolha um dia e uma pessoa e fala, cara, amanhã eu vou conversar com minha mãe, com minha namorada, com meu irmão, e eu vou prestar atenção nas palavras, vou usar as mesmas palavras que ele, vou prestar atenção na forma como ele fala e também vou falar da mesma forma que ele. E aí você vai ter seus resultados e vai perceber como essa conexão é poderosa, como que isso funciona. E depois me manda os seus comentários, eu tenho certeza, faço questão e tenho a certeza que eu vou responder cada um deles. Qualquer dúvida, fala comigo também, eu estou à sua disposição. Na próxima aula nós vamos fechar o ciclo e falar da maneira mais poderosa para fazer rapport, que é através da fisiologia, através da sua postura corporal, é a parte mais forte do rapport, para você criar essa conexão com o inconsciente da outra pessoa, sem que ela perceba e passe a gostar de você. Beleza? Assim como nas palavras, no como é dito, exige que você fortaleça a sua sinapse. Você até hoje, de repente, nunca fez isso, você nunca teve a intenção de conversar com uma pessoa prestando atenção nas palavras e na maneira como ela fala para igualar a comunicação. Então, no primeiro momento, vai exigir um pouco mais de esforço. O mato está alto, você vai ter que baixar o mato. Mas, se você continua repetindo esse comportamento, ele sai do seu pensamento consciente, sai do jockey e passa para o elefante, passa para o pensamento inconsciente. E é assim como eu, você não precisa mais fazer esforço nenhum para que esse comportamento aconteça. Beleza? Te espero na próxima aula para falarmos sobre como fazer rapport através da fisiologia. Vamos que vamos! A PNL é show!